Olá, alunos, em especial a turma 1901. Nós estamos aí com mais uma videoaula e o nosso tema de hoje é o conjunto dos números reais. E esse vídeo será dividido em duas partes. A primeira parte que vai ser agora, que é o conjunto dos números racionais. Bem, números que podem ser escritos na forma fracionária, ou seja, A e B, números inteiros, sendo que o B não pode ser zero, porque eu não posso dividir por zero. Eles são chamados de números racionais. Quais são os racionais? Os naturais, os inteiros, decimais finitos, fracionários e dízimas periódicas. Vejamos alguns exemplos. Ali nós temos uma nota de 2 com mais 25 centavos. R$ 2,25 é um exemplo de números racionais. Temos também agora uma fração e também um bolo. Temos aí 3 quartos, 1 quarto, a receita do bolo pede 2 xícaras de leite. Também são exemplos de números racionais. Temos a temperatura atingiu menos 5 graus Celsius. Também é um exemplo de número racional, porque se ele é inteiro, ele também é racional. E as dízimas periódicas. Quando a gente pega o 7 e divide para 3, se você pegar lá a sua calculadora, 7 dividido por 3, você encontra como resposta 2,33333, que é chamado de dízima periódica. Esse número também é um número racional. Então vejamos aqui uma tabela com mais calma. Por que esses números são racionais? Bem, os números naturais, como nós citamos, exemplo 7. O 7 ele pode ser escrito como uma divisão de inteiros. Exemplo, 21 dividido para 3 é igual a 7. 12, eu posso escrever como uma fração? Posso. É o mesmo que 24 dividido para 2. Note que eu posso montar outros valores que também possam ter o mesmo resultado. Números inteiros, por exemplo, menos 2. Eu posso escrever o menos 2 como sendo menos 4 dividido para 2. Menos 6, eu posso escrever como sendo menos 18 dividido para 3. E se eu quiser dar uma certa tradução para esse valor, poderia colocar uma pizza custa R$18. 3 amigos comeram partes iguais. Então, se a pizza custou 8, ficou uma dívida de R$6 para cada um. 18 dividido para 3, 6. Tá ok? Avançando. Números decimais finitos. 1,2 eu posso escrever como sendo 12 sobre 10. Note que mais à frente falaremos sobre isso. Tem um número depois da vírgula e tem um zero. Menos 0,38 eu tenho menos 38 centésimos. Note que são dois números depois da vírgula, o 3 e o 8. E eu tenho dois zeros. E os números decimais infinitos periódicos, que são as dízimas periódicas. 0,44444 é o mesmo que 4 nonos. 0,33333 é o mesmo que 3 nonos ou também 1/3. Ou seja, se eu pego 3, divido para 9, eu encontro como resultado 0,33333. Eu não fecho a conta nessa minha divisão. Tá ok? Então vejamos agora um exemplo de aplicação. Primeiro exemplo, transforme os números decimais em frações. Aí no primeiro exemplo, letra A, nós temos 0,002. Quantos números nós temos depois da vírgula? 3. Então, 1, 2, 3 números. Então, no resultado, ó, eu tenho 2 milésimos. Eu tenho 1, 2, 3 zeros depois da vírgula. Então, no numerador, eu coloco os algarismos significativos. Professor, numerador, esqueci. É o númerozinho que fica em cima na fração.
No denominador, nós temos ali os números, a quantidade de zeros que nós temos lá na vírgula. Então, eram 3 números depois da vírgula. Então, nós temos 3 zeros no denominador. Avançando. Menos 1,02. Nós temos 2 números depois da vírgula. Então, eu tenho 2 zeros no denominador. Note que, nesse caso, os algarismos significativos, eu tenho 102. Todos eles são significativos, porque no exemplo A, nós tínhamos uma sequência de zeros. Agora não, já começou com 1. Então, todos eles são significativos. Segundo exemplo sobre esse mesmo assunto. Transforme frações em decimais. 8 quintos. Bem, 8 quintos é o mesmo que 8 dividido para 5. 3 quartos é o mesmo que 3 dividido para 4. Então, vamos armar a nossa conta. 8 dividido para 5. Reparem que eu estou aí tentando mostrar pelo algoritmo como a gente vai fazer. Bem, se é 8 dividido para 5, nós precisamos ter a tabuada do 5. Então, tabuada do 5 está ali para nos auxiliar. 8 dividido para 5. Bem, eu procuro na tabuada do 5 qual o resultado que eu tenho igual a 8. Só que se vocês observarem, nós não temos. Então, eu pego o valor imediatamente menor. Então, no nosso caso, é o 5. Bem, 5 vezes quanto que é igual a 5? 1. Então, 1 é a minha resposta. 5 vezes 1 dá 5. 5 para chegar a 8, 6, 7, 8. Faltam 3. Então, eu coloco 3 embaixo do 8. Bem, agora eu não fecho mais a conta. Eu vou continuar. Como eu faço para eu continuar essa conta? Bem, eu coloco um 0 ao lado do 3 e ao lado do 1 eu coloco uma vírgula. Agora eu continuo a conta dividindo 30 para 5. Bem, 30 dividido para 5 é igual a quanto? Bem, basta procurar o 30 na tabuada do 5. 5 vezes quanto que deu 30? 6. Então, a resposta é 6. 5 vezes 6, 30. 30 para chegar a 30, nada. Agora sim, eu fecho a conta. Então, 8 dividido para 5 é igual a 1,6. Vamos falar de dinheiro? A gente não tem, mas gosta de falar de dinheiro, né? 8 reais dividido para 5 pessoas, cada uma ficará com R$1,60. Ok? Vamos mais um exemplo. 3 dividido para 4. Armei o algoritmo, preciso da tabuada do 4. Agora, reparem que 3 dividido para 4, 3 é menor que o 4. Então, eu vou começar com 0. Ok? Bem, para eu continuar a conta, o 3 passa a valer 30 e ao lado do 0 eu coloco a vírgula. Agora sim, 30 dividido para 4. Tem 30 como resultado da tabuada do 4? Não. Então eu pego o valor imediatamente menor. Menor que o 30, imediatamente menor, é o 28. 4 vezes quanto que dá 28? É o 7. 4 vezes 7, 28. 28 para chegar a 30. 28, 29, 30. Faltam 2. Então, coloco 0 para eu continuar a conta. 20 dividido para 4. E aparece o 20 como resultado da tabuada do 4? Aparece. Então, eu tenho 4 vezes quanto que dá 20? 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. Então, o resultado é 5. 20 para chegar a 20, não falta nada. E aí, fechamos a nossa conta.
O que acontece com a dízima periódica? O procedimento é o mesmo, só que sempre dá o mesmo resto e a mesma resposta. Resto, então a conta não fecha. Essa é a única diferença da dízima periódica para um número decimal finito. À medida que nós vamos fazendo as sucessivas divisões, nós verificamos que não há como parar a nossa conta. Então vamos ao nosso terceiro e último exemplo. Bem, o primeiro exemplo será o número 4, exercício que vocês farão, dos 5 exercícios. Esse exemplo agora será o nosso último exercício, o quinto exercício dos 5 exercícios que estaremos passando aí para vocês. Exemplo 3. A Defesa Civil registrou que em apenas um bairro da Costa Verde, 1/5 da população ficou desabrigada na madrugada do dia 3 de janeiro de 2013 após uma forte chuva. Se o total de moradores era de 2.500, quantos foram desabrigados? Então nós temos aí uma área que foi devastada pela chuva e nós temos duas informações de suma importância, duas informações relevantes. Primeiro é o total de moradores, 2.500, que é o que nós vamos utilizar, 2.500. Bem, como nós temos uma fração, eu vou multiplicar por essa fração para eu chegar ao resultado. Mas qual fração, professor? 1/5. 1/5 da população ficou desabrigada. Então, 2.500 vezes 1/5. Bem, significa que eu vou multiplicar por 1 e dividir por 5. Se fossem 2/5, eu multiplicaria por 2, dividiria por 5. Se fossem 3/5, multiplicaria por 3, dividiria por 5. Então, 2.500 vezes 1 é igual a 2.500. 2.500 dividido para 5 é igual a 500. Então, quantos foram desabrigados? Nós temos aí um total de 500 desabrigados. Bem, pessoal, aqui chegamos ao fim do nosso vídeo. Temos aí apenas 5 exercícios para vocês fazerem. Todos eles vocês são capazes de resolver. Qualquer dúvida, manda lá na plataforma. Professor, estou com dúvida no número 2. Me explica aí. Eu explico para você me mandar o resultado mais correto possível. Agora, se você errar, problema, manda que eu vou corrigir ou vou tentar te orientar para você chegar à resposta e logo depois você me reenvia. A pontuação, pessoal, é apenas para vocês saberem como vocês estão. O importante é vocês permanecerem estudando. Qualquer coisa, manda um alô, tá bom, gente? Um abraço do professor Roberto. Muito obrigado pela atenção de vocês.